divulgou, a gente vai trazer detalhes dessa renovação de contrato. Na sexta-feira, quando o Flamengo recebeu o ok dos empresários do Claudinho, dizendo que o Zenit havia topado a oferta, lá no Flamengo, muita gente já estava... Alinharam tudo. O Flamengo se preparou, já tem um anúncio pronto, são 2 fotos e um vídeo. Eu mesmo tive acesso ao vídeo que uma pessoa do lado do Claudinho... Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdo diário aqui para vocês sobre o Flamengo. Que, galera, nesta quarta-feira aqui, dia 16 de julho de 2024, estamos trazendo as últimas novidades para vocês aí sobre o Mengão, mercado da bola do Flamengo bastante agitado. Tem aí mais casos falando sobre Gabigol, grande reviravolta aí e contrato assinado no Flamengo. Então deixa aquele like, se inscreva, vamos para mais um vídeo. Falar agora do Flamengo, porque hoje uma notícia mexeu com a diretoria e também com os torcedores. E fala sobre a suspensão do Gabigol no caso da Justiça Antidoping. Não tem confronto no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. O jogo com o Internacional foi adiado, mas Gabigol voltou ao foco das atenções. Tudo porque o seu processo na Corte Arbitral do Esporte em relação à suspensão de 2 anos por tentativa de fraude do exame antidoping foi anulado. Com isso, o processo vai ser reiniciado, então até o seu efeito suspensivo não vale mais, ele está novamente impedido de atuar pelo Flamengo, informação inicial dos companheiros do GE. O processo foi anulado por falha na intimação de um representante da União Federal. Então o Gabigol agora, junto com os seus representantes, junto com todo o seu staff, vai ter de novamente tentar... A gente tem imagens, inclusive, que o Gabriel Barbosa postou nas redes sociais dele, ele treinando normalmente hoje, logo depois que saiu a notícia dessa suspensão, né, do caso do Gabigol, no caso, na Corte Arbitral do Esporte. A verdade é que agora vai começar novamente tudo de novo, tudo do zero. E aí a defesa do Gabigol vai precisar entrar com um novo efeito suspensivo. Mas que coisa! O Gustavo Zupac, mas parece uma marcação com o Gabigol na hora que o negócio começa a andar. Não, acontece isso. Lembrando que ele foi até a Suíça, né, para se defender no julgamento, mas o julgamento foi o julgamento do recurso, né? Acabou sendo adiado na Corte Arbitral do Esporte por questões processuais. Ele teve que voltar e esperar uma nova marcação que não tinha data. E aí agora, com esse cancelamento do julgamento do recurso, né, não é o julgamento que ele foi punido por 2 anos, né? É o julgamento do recurso que ele teve o efeito suspensivo. Vai ter que esperar, a defesa vai ter que entrar com outro pedido de recurso, esperar a marcação e a realização desse julgamento do recurso para ver, né, se o Gabriel vai conseguir voltar a jogar rapidamente ou não. E há uma lamentação muito grande porque os indícios, né, e eram só indícios, eles eram muito otimistas para o julgamento do recurso. Porque, a princípio, a corte, né, os integrantes da corte que julgariam o recurso seriam os mesmos que deram o efeito suspensivo ao Gabriel. E o Gabriel estaria presente, ou estará presente, imagino, na próxima data de julgamento, para dar o seu testemunho também, para prestar o seu depoimento e acreditando que isso pudesse atenuar um pouco ou melhorar um pouco a sua situação para que o efeito suspensivo e o cancelamento da pena fossem aplicados naquele instante. E agora é voltar para a estaca zero em relação a procedimentos, em relação a tempo, né? Em relação à ansiedade do jogador, a velocidade que se esperava que se resolvesse a questão, volta alguns passinhos para trás e, por hora, o Gabriel está novamente suspenso. Pois é, a expectativa da Justiça Desportiva é que seja algo mais rápido dessa vez, desse julgamento do efeito suspensivo, porque foi um erro processual. Então, se imagina que você vai conseguir acelerar para ter esse efeito suspensivo mais uma vez. A pergunta é um Gabriel que sai do Flamengo no final do ano, ele já falou sobre isso, está muito, mas muito perto da gente vê-lo com a camisa do Palmeiras na próxima temporada. E a suspensão dele, do caso do julgamento da tentativa de fraude, é até abril de 2025.
também não é um tempo tão longo assim do começo da temporada, Zupac. Eu não acho que vai ser isso que vai fazer o Palmeiras, no caso, desistir do Gabriel. É claro que o clube interessado em contar com ele, no caso o Palmeiras, vai querer fazer um contrato para contar com ele os meses todos do ano. Mas se a gente pensar que um jogador como o Gabriel, quando assina um vínculo com uma outra equipe, geralmente se pensa em longo prazo, 3, 4, 5 anos de contrato, você perder o jogador, se por um acaso isso acontecer até abril, que é a fatia menos importante da temporada, envolve pré-temporada, planejamento, entrosamento com a equipe para um cara que acabou de chegar, tudo isso é verdade. Mas de janeiro a abril é a fatia menos importante. Vai perder o estadual e no máximo um ou outro joguinho de outra competição, mas o grosso da temporada, inclusive Libertadores e Brasileiro, é de abril para frente. Então, sim, não é o fim do mundo caso o Palmeiras feche um pré-contrato com o Gabriel e ele não consiga reverter a sua pena. Não é o ideal, mas não é o fim do mundo. Acho que dá para contornar. Muito bem, a gente... Eu achei que a entrega dos jogadores foi maior. A doação dos jogadores. O tesão por cada jogo foi maior. Mas a gente viu que falta um pouco de qualidade, né? Se a gente for olhar, os resultados, de uma maneira geral, foram bons, mas o Flamengo só conseguiu derrotar o Bahia com gol no último minuto. Só conseguiu derrotar o Cruzeiro com um gol no último minuto. Só conseguiu escapar da derrota para o Atlético Paranaense com um gol no último minuto. Isso nem sempre vai acontecer, como não aconteceu, por exemplo, nos jogos contra o Criciúma e contra o Fortaleza. Jogos que o Flamengo tinha no Maracanã, jogos ótimos para o Flamengo fazer 6 pontos, ou pelo menos 4, e o Flamengo fez 1 pontinho só. Então, é óbvio, a qualidade sempre faz falta. A qualidade, por mais que você tente compensá-la com mais entrega, com mais dedicação, correr mais, tá? Mas a qualidade faz falta. O ideal é que você tenha a qualidade e a entrega, que é o que se espera ver desse time do Tite a partir do jogo de sábado contra o Criciúma. Tudo que eu quero ver para o Flamengo continuar a ser um candidato real ao título é a qualidade de volta e a entrega da travessia do deserto. Se houver essa união, aí sim eu acho que o Flamengo vai ficar muito forte da briga do título. Miguelito diz, boa noite, Renato, deu ruim para o Gabriel, ele está colhendo o que plantou. Não dá para discordar de você, Miguelito. Realmente essa situação bizarra toda só está acontecendo porque Gabriel Barbosa resolveu esnobar, sacanear, humilhar os funcionários do sistema de antidopagem que foram colhidos. Para o Gabigol. A reunião não está marcada, porque agora não vai ser mais no CAS com C, vai ser no TAS com T, não é na corte, é no tribunal. Sim. Porque na corte não teve, vai no tribunal. E caçada... Tem que ser todo refeito, né? E caçada a liminar que ele tinha. Então, sabe, o Gabigol não teve problema de doping, viu, gente? Eu sei que tem gente que fala, não, porque lá o negócio do doping. Não, ele não teve problema de doping. Ele fez todos os exames e não teve problema de doping. O que o Gabigol teve foi má educação. Ele não tratou bem as pessoas. E por não tratar bem as pessoas, ele está vivendo isso. Isso tem um artigo lá no código. Aí entra, na verdade, como tentativa de fraudar o antidoping, porque ele se recusa a fazer o exame no horário pedido pelos auditores ali, pelos agentes que estavam para coleta, depois ele distrata as pessoas. Está custando caríssimo. Para quem por acaso não leu, é isso aqui, ó. O efeito suspensivo está fora de validade. O CAS vai ter que refazer todo o processo do Gabriel e, nesse momento, ele não pode entrar em campo. A notícia primeiro foi dada pela Letícia Marques do GE e a gente confirmou aqui a apuração da nossa amiga. Vamos falar muito disso, Pascoal, vamos falar muito disso. Agora eu queria dizer, olha, mas nem série, já é a novela Gabigol. Depois de dizer que vai ficar no Flamengo até dezembro, foi anulado o efeito suspensivo que permitia que o jogador entrasse em campo pela corte arbitral do esporte na Suíça. Com isso, o Gabriel fica impossibilitado de novo de fazer isso aí, ó. Ele postou esse vídeo agora há pouco nas redes sociais, ainda treinando hoje com o time do Flamengo, mas provavelmente, a menos que a defesa do Gabriel consiga um novo efeito suspensivo, essas imagens não poderão acontecer até abril do ano que vem. O Gabriel entrou no último jogo, fez talvez uma partida como há muito tempo
não fazia com a camisa do Flamengo, depois de dizer que ia ficar, depois de tentar convencer que merece mais oportunidade com o Tite como treinador, e aí vem de novo uma bomba como essa. Pascoal, assim, só para a gente esclarecer, a gente gosta sempre de falar, né, tentativa de fraude no doping. É porque ele não fez o exame na hora que foi pedido, ele não foi pego no antidoping, basicamente ele foi mal educado e isso custou caro para ele no Brasil, foi condenado, e essa falta de educação está saindo num preço que, assim, é muito alto. É muito alto. Se ele pegar a pena de 2 anos, né, do julgamento, a gente não sabe o que vai acontecer no julgamento. Porque se o CAS revogou a liminar e a União... O CAS anulou todo o processo. E se anulou todo o processo vai voltar para o CAS. Sim. Então vai ter uma reorganização dos fatos. Porque são 3 juízes que julgam o caso, né? Dos 3 juízes, um grupo, que é o chamado Grupo da União, esse grupo não foi comunicado a respeito Então, aquela reunião que o Gabriel foi até a Suíça, essa reunião foi cancelada e o efeito suspensivo dele continuou valendo até essa revogação de hoje. Então, o processo vai ganhar um novo contorno, será uma elaboração de um novo processo. O processo que poderia ser julgado até o final desse ano, a gente já não sabe mais se ele vai ser julgado ou não, porque vai ganhar um rito todo especial. Havia uma expectativa de que ele pudesse ser julgado depois do início da Olimpíada. Era uma expectativa que os advogados alimentavam, porque teve muito processo olímpico no meio esse tempo todo, de isso aqui pode, aquele não pode, aquele pode ir para a Olimpíada, não pode. Teve muito processo que precisava de avaliação em todos os esportes, e ele ficou para um segundo momento, então isso já não existe mais. Então precisa realinhar como é que vai ser feito, como é que o processo vai ser elaborado, quais são as penas que estarão constando, e os advogados terão que ter acesso a isso. Aí depois os advogados, claro, o grupo de advogados do Gabigol tem direito a pedir que seja um juiz inglês, um juiz francês, um juiz árabe, um juiz de um outro... A defesa indica um juiz. Um juiz, que é o Gabriel, me fugiu o nome, o pessoal da dopagem indica outro juiz, e o CAS indica outro. Desde que a União seja comunicada. Então precisa ter tudo bem elaborado para que aconteça o julgamento. E eu espero que aconteça o mais brevemente possível. Porque nós não temos um caso de doping, né? Tem um caso que é citado de tentativa de burlar o doping, porque ele não fez o exame no horário determinado. Não, eu vou treinar, depois eu faço. Eu vou almoçar, depois eu faço. Eu vou ali, depois eu faço. Entendeu? E isso acabou irritando e até, pela postura do Gabigol, acabou sendo retratado lá, que ele faltou com respeito, não foi educado e acabou sendo citado. Então, claro que a gente até que o exame foi feito, ele cedeu o material e ele não foi... E não tem rigorosamente nada. Por isso que eu faço questão de dizer isso. Não vai aqui... olhar com mão de ferro, não é isso. Assim, eu sinto muito por um atleta com a qualidade do Gabriel, com a possibilidade do Gabriel de estar num time do tamanho que é o Flamengo, com proposta do Palmeiras, mas também tem o outro lado, Silas. Ele é refém também das próprias atitudes, né? Mas, Dani, se já foi constatado que não houve o doping, ou seja, disso ele já está totalmente tranquilo, Sim. livre... para mim, ele não fez isso em sã consciência, esse desrespeito. Ele não sabia que poderia acontecer tudo o que está acontecendo. Não caberia um pedido... Ele não sabia das consequências. Aí o staff dele, alguém, ou o próprio pessoal do doping falar para ele, Gabriel, vem aqui, isso aqui, se você não fizer assim, a possibilidade de você ter uma pena gigante, ela pode ocorrer. E mesmo ele não tendo feito isso, não caberia um pedido de desculpa documentado, alguma coisa assim, sabe? Porque, cara, para mim é uma pena demasiado grande para uma situação como essa. O Gabriel não tem histórico, tem o jeito dele, mas o jeito dele fora do campo é o jeito dele. A gente tem que respeitar, gosta ou não gosta, a gente tem que respeitar. Agora, é um cara assim, que você não tem histórico do Gabriel, sabe? De expulsão, assim, de violência, ou um cara que não tenha
exemplo, demonstrado carinho para com o torcedor. As crianças amam o Gabriel. Criançada tem de outros clubes. Tem um jogo aqui no Allianz Parque que ele vai lá com as crianças do Palmeiras atender. Então, assim, eu acho... Deu colete no jogo do Grêmio pro torcedor. Eu acho que é pesado e talvez um caminho alternativo aí de um pedido de desculpa público e documentado para que... ou até uma pena que não seja essa pena tão rigorosa que afaste ele dos gramados. Não sei, tô aqui... É que esse tempo que ele está afastado conta como cumprimento de pena. Se for um ano é até abril, se pegar 2, que é a pena máxima, é até abril de 26. Eu sinto muito, de verdade, assim, pelo atleta, pela qualidade que o Gabriel tem. E eu também acho que houve um excesso por parte do controle de dopagem, porque se sentiu melindrado com a maneira como foi tratado. Mas eu também acho que não é ninguém da dopagem, ninguém do Flamengo, nem ninguém de nenhum lugar que não seja uma estrutura de base, uma estrutura familiar, que tem que educar jogador. Sim. É difícil, é muito difícil. Estou muito nessa linha de que aconteceu o exagero, do ponto de vista da suspensão, que será julgada novamente, só que eu também entendo que o Gabigol se colocou nessa posição, por contra a postura dele. Se excedeu. Faltou ali com a questão da educação, desrespeitou ali. E quando você tem esse protocolo, né, do antidoping, tudo tem que ser muito respeitado, né? Isso tem que ser investigado. Agora, pensando em comprometer uma carreira, uma punição de 1 ano, 2 anos, eu acho um exagero enorme para um atleta que não tem nada comprovado de ter um doping, de ter sido dopado. Nunca foi isso. Isso nunca foi a pauta. A questão foi a atitude dele no decorrer daquele dia, né, que os funcionários estavam ali, né, para fazer toda a colheita lá. Então, assim, eu lamento por ele. Poderia ter acontecido com qualquer um. O jogador brasileiro não tem consciência. Agora tem. Poderia ter. Agora tem, mas até então não tinha. Que tratasse as pessoas da maneira como ele tratou. Eu acho que o erro dele foi na condução no dia da coleta. Sim. Essa foi a... Mas a pena para falta de educação, para marra ou para seja lá o que for, não pode ser banir o jogador da sua função. Eu acho que até esse susto que ele tomou já pode ser um aprendizado para o amanhã do Gabigol. E assim, pensando no atleta, ele acabou de fazer a melhor atuação dele depois de muito tempo. Foi. Entrou muito bem no jogo, né? Gol anulado, mas participativo, bem fisicamente, né? Se colocando como uma peça importante ali no elenco do Flamengo para o restante da temporada. E agora isso tudo passa de novo a ser uma incógnita. E agora tem o seguinte, o Flamengo já avisou que não vai renovar, Pascoal. O Palmeiras deu um pré-contrato a ele, mas é um pré-contrato que prevê uma mudança de rota em caso de punição. Então, assim, a carreira dele fica muito comprometida, né? Mas eu acho que ele vai conseguir sair dessa punição de 2 anos. Porque ele em abril completa o 1º ano de punição. Né? E ele está cumprindo... Eu só queria deixar um recadinho para você que está começando a carreira como jogador de futebol. Quando chegar o médico para colher o exame antidoping, vai rapidinho. Vai rapidinho. Não fica embaçando. Não, eu vou no vestiário. Não vai. Vai lá por doping, vai lá na salinha, e lá cede o material e aí você vai para o vestiário. É a recomendação. Os próprios médicos falam isso no vestiário. No exame antidoping, tem que ir direto para a sala do antidoping. Os médicos avisam, de todos os clubes. Os médicos avisam os jogadores. Tem o exame antidoping, vai lá direto para a sala. Não pare em nenhum lugar, porque eles podem entender que há uma tentativa de alguma coisa. Não façam isso. Então eu estou repetindo aqui. Se você joga futebol, está tentando ser profissional, se o médico do doping falar para você, eu vou fazer, porque agora tem uns exames surpresa. O caso dele é um exame surpresa. Foi lá no Flamengo. Todos os outros cederam material no horário que o pessoal pediu. Né? Só o Gabriel não. E aí criou esse problema. Está vendo que pode criar um problema para você? Né? Você já tem esse exemplo. Você que joga em outras séries, joga até na 1ª divisão, joga em outras divisões, entenda isso, que o doping, se pediu para ir, vai. E o Gabigol está passando por isso. Eu acho que internamente, assim, no ser humano é muito difícil. Claro, com certeza. É muito complicado. E ao ser humano eu desejo calma num momento como esse, que ele consiga passar da maneira mais serena. E eu espero que o Cássio também tenha um pouco mais de bom senso, que me parece que o controle de dopagem não teve tanto. Não teve pulso e não teve bom senso
na hora da punição. Mas, enfim, isso é assunto agora para o Sport Center, que vem na sequência. Eu tô... De novo todo dia, tá bom? Vene Casagrande, claro. Boa tarde para você. Boa tarde. Lucas Pedrosa, boa tarde para você também. Então tá aí. Aliás, o Flamengo voltando, tendo uma semana aí, né, para treinar, já que não joga essa próxima rodada, como nós já falamos por aqui. E o Flamengo voltando com uma força máxima, né? Pois é, a cavalaria de volta. Assim, os uruguaios, a gente vai falar sobre isso ainda, os uruguaios ainda não se reapresentaram, foram liberados pela comissão técnica para se reapresentar apenas na quarta-feira, mas mesmo assim, nada muda na preparação do Flamengo, muito pelo contrário. É um tempo precioso na vida de qualquer treinador no futebol brasileiro, porque é difícil, ainda mais se tratando de Flamengo, que está sempre disputando todas as competições. É difícil você ter uma semana livre para poder trabalhar, treinar e pensar no próximo duelo, que é um duelo extremamente importante diante do Criciúma. Se o Flamengo quiser ainda continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, óbvio, pode tropeçar contra o Criciúma, mas vai continuar brigando. Mas você não pode perder pontos para adversários teoricamente mais fracos, que estão na parte de baixo da tabela. Tal como fez o Flamengo nas últimas rodadas. O Flamengo deu mole em casa diante do Cuiabá. O Fortaleza é um time que bate de frente com muita gente já no futebol brasileiro, mas jogando em casa eu acho que o Flamengo tinha a obrigação de vencer. Não venceu, faz parte, já falamos muito sobre isso. Agora é pensar no jogo contra o Criciúma com todos os jogadores praticamente à disposição. A única dúvida será o Bruno Henrique, se ele vai conseguir vencer essas dores no tornozelo direito, porque ele ainda sente muitas dores. Tanto é que ontem não foi a campo. Eu acho que matematicamente, no momento de tanta disputa, que aliás, desde o início da competição, que é ali entre o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo em busca da liderança, né, ô Pedrosa, a gente imagina que vai ser assim até o final. Eu acho que vai entrar mais gente nessa briga aí. Eu também acho. O que acontece é que nesse momento ficar com um jogo a menos é ruim. Claro. Porque você fica se debruçando, eu tenho um jogo a menos, eu tenho um jogo a menos. Mas você não sabe qual vai ser o destino daquele jogo. Mas, olhando pelo lado positivo, a gente pensar na carga que foi para o Flamengo, perder tantas peças, ou seja, ter que utilizar outras. E esses caras que jogaram a Copa América têm um nível de estresse não só físico, como mental também, né? Sim. E aí você volta. Ter essa semana, e até para dar folga para esses caras que voltaram, vai ser importante para o Flamengo. Tirando aquela parte esportiva e matemática que a gente já tocou. Estou falando nessa parte física, ô Pedrosa. Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu acho que você citou uma coisa que é muito importante, que esse Campeonato Brasileiro ele tem uma característica onde você, de fato, não sabe em qual colocação o seu time está. Claro que Botafogo, Palmeiras e Flamengo estão lá na ponta e devem continuar, como a gente falou. Eu acho até que o Cruzeiro vai chegar nessa briga aí. Você tem o São Paulo também. São times que são grandes e são acostumados com essa competição. Mas, de forma geral, você entender que esses jogadores viajaram para os Estados Unidos para jogar a Copa América, que eles tiveram uma eliminação que foi pesada, porque teve confusão no jogo do Uruguai, porque tem a frustração da eliminação, porque o Uruguai estava vivendo um bom momento. Então, eles tinham essa esperança de, quem sabe, chegar à final. Tudo isso para o jogador assimilar e para o grupo desses jogadores assimilarem é uma coisa que requer tempo. Então eu acho que no final das contas, por mais que ficar com um jogo na tabela a menos seja ruim, pro Flamengo esse descanso não só dos atletas que estão aqui, mas também dos que voltaram, é interessante para eles poderem se reambientarem e o Tite também pensar na melhor maneira de escalar esse time. Porque o fato é, que a gente estava até discutindo isso aí, a pressão vai para quem, pressão vai para ninguém. O fato é que o Tite tem uma grande missão, que é como vai ser esse novo Flamengo que vinha fazendo uma boa temporada e agora chegaram os novos jogadores. Quem sai? Quem entra? É muita coisa para o Tite pensar, então a semana vai ser importante. O Vinha entra. Entra? Eu acho que entra. O Vinha e De La Cruz, para mim, são dois jogadores que fizeram muita falta ao Flamengo durante esse período. O Arrascaeta, eventualmente, alguém conseguiu dar conta do recado, o próprio Lohan, o próprio Gerson, mas o Vinha, tendo em vista as atuações do Ayrton Lucas, que não soube aproveitar muito bem a ausência do concorrente uruguaio, e o De La Cruz no meio de campo do Flamengo, são dois que fazem muita falta. Vamos lembrar aqui vocês dois. E o Wesley deu conta, na ausência do Varela. Quem que aproveitou esse momento em que os titulares estavam viajando e quem não aproveitou? A fase foi boa para quem? Esses jogos aí, 9, né? Não foram 9 jogos? Sem sombra de dúvida. E para Posso quem começar? não foi? Claro, claro. Sem sombra de dúvidas, para mim, o Wesley. Para mim, foi o que mais chamou a atenção e de maneira extremamente positiva. Ele não fez o torcedor do Flamengo sentir saudades do Varela, que é, pelo menos até o início da Copa América, ele era o titular e a torcida estava aí xingando o Wesley a todo momento. E nesses 9 duelos, se a gente pegar aí de maneira geral, eu daria nota 8 a 9 para o Wesley, porque ele fez partidas muito boas.
eventualmente ele deu um mole ali no setor defensivo, inclusive no último jogo contra o Fortaleza, o Breno Lopes, nossa, deu um calor danado no Wesley na parte defensiva. Mas, de maneira geral, para mim, o Wesley foi o que mais aproveitou. Os dois concordam que talvez o Gerson tenha sido o ponto maior claro, desse período? Sem dúvida. Na verdade, eu vou um pouco além. Eu acho que o Pedro foi esse ponto maior. O Pedro, mas ele mim... já é titular. É porque o Gerson também. Momento... Mas o Gerson também já era. Mas ele tava naquele momento que a galera tava, o Gerson na verdade, ele mudou de posição, né? Ele estava muito irregular, né? Ele mudou de posição, porque na meia direita ele já tinha feito bons jogos com o Tite. Eu acho que quem aproveitou que não é titular, na minha visão, o Wesley, o Léo Ortiz, para mim, fez uma boa participação, excelente participação nesse novo Flamengo. Fora o Luiz Araújo, dele. que não é um cara que é completamente titular do Flamengo, mas que aproveitou bastante as oportunidades que ele teve. Pra mim, e o Davi Luiz, que acabou ganhando a vaga de titular, né? Mesmo com o Léo Pereira aqui, o Davi Luiz ele conseguiu se consagrar o titular da posição. Ele perdeu esse espaço, o Léo Pereira, né? Ele perdeu espaço, enfim, isso me chama até a atenção. A gente não acompanha o dia a dia ali do Flamengo, treinamento, não sei se o Léo Pereira não vinha treinando bem, porque assim, embora o Davi Luiz tenha crescido de produção, mas me chama a atenção o fato. Né? Que do outro lado, a gente às vezes fala, o que aconteceu com o cara? Mas, gente, exatamente. do outro lado é só o Davi Luiz, né? Tem o dia a dia ali do Flamengo. Por exemplo, muita gente questionava o fato do Tite não escalar o Matheus Gonçalves. Só que na última entrevista coletiva, o Tite, entre aspas, deu uma indireta, dizendo, no dia a dia o Matheus Gonçalves conquistou isso. Assim, dando a entender que anteriormente o Matheus Gonçalves não estava merecendo a oportunidade. É aquilo, eu não gosto de ser leviano, até mesmo injusto, de dizer que os treinamentos do Matheus Gonçalves não estavam sendo bons. A gente ouve, embora a gente tente, mas a gente não fica sabendo de tudo que acontece de fato lá no Ninho do Urubu. Então, assim, de fato chama atenção o Davi Luiz ter recuperado essa vaga de titular. Mas estamos falando de um cara que tem uma história muito bonita no futebol, que precisa ser respeitado, que é o Davi Luiz. E ele cresceu de produção. Mas quem ganha com isso é o Flamengo, sem sombra de dúvida. Porque, exemplo, quando o Davi Luiz foi poupado, o Léo Pereira entrou e deu conta do recado. Então, assim, sem nenhum problema. Mas eu concordo com o Pedrosa, por exemplo. O Léo Ortiz conseguiu aproveitar muito bem e fora da posição dele. E assim, a gente fala tanto sobre essa exigência de versatilidade, né? E alguns jogadores dão conta e outros não dão. E tá tudo bem. Tem gente que não vai trocar o lugar e vai jogar bem, vai performar legal. E o Léo foi, de fato, melhor do que os caras que jogam na posição dele, o Pedrosa. O Léo Ortiz. Sem dúvida. Eu acho que se for pensar hoje... É que tem o Léo Pereira, tem, né? Léo Pereira. Se for pensar hoje num substituto imediato que mais performou na ausência do Pulgar, sem dúvida alguma é o Léo Ortiz. O primeiro volante do Flamengo reserva imediato, Léo Ortiz. Porque, cara, eu entendo que o Léo Ortiz é um zagueiro e tudo mais, mas a qualidade que ele demonstrou não só para destruir jogadas, mas também para construir, para achar passes verticais, para dar dinâmica no meio-campo, não é uma dinâmica comum para zagueiro, muito pelo contrário. E é por isso que ele é tão bom, é por isso que o Flamengo brigou tanto pela contratação dele. E quem foi o cara, assim, para vocês que menos aproveitou? Um nome só. Alan. Vitor Hugo. Outro bom nome também. O Lohan, na opinião de vocês... Deu conta do recado. Né? Tem muito a evoluir. Porque tem na idade dele. Mas né, eu não vou ficar cobrando muito de um jogador de 17 anos que ainda está em processo de evolução. Às vezes, quando você tá um pouco de idade assim, você entra e faz um jogo. E o Claudinho? Cadê DJ Careca? Aí, ó. E o Claudinho? Vem ou não vem, Venê? Perguntou o Márcio. O que eu posso dizer é o seguinte: da parte do Flamengo, tudo pronto pro anúncio. Nesse vídeo. Pro anúncio? Pro anúncio. Porque nesse vídeo ele aparece de camisa branca numa TV. Entendeu? Então, assim, da parte do Flamengo, tudo pronto. Mas o Zenit sabe que quando o jogador quer jogar em outro clube, é difícil a ver o que vai acontecer. Estou divulgando, não estou estragando nada. Só falou o que está acontecendo. Pelo contrário, estou valorizando o trabalho dos amigos. Parabéns, porque tá bonito. Cris, aquele negócio que a gente já sabe. Daqui a pouco. Aí, já me mandaram aqui. Deixa eu ver em visualização única. Isso aí é uma furada. Eu falei pro Venê, Venê, eles podiam usar a música. Essa história vai virar cinema. Mesmo! Já que será que tem? Já que tem aquela coisinha que você falou que tem uma televisãozinha? Tem, ele aparece na TV. Ele aparece na TV. E se Fica não a dica dá pra mudar ainda, porque a gente não viu a música. E eu nem tô cobrando. Olha consultoria aqui, grátis. É grátis, Venê. Nunca vi isso. Falar em música, daqui a pouco eu vou falar do meu fogão. Por isso que a labareda agora, sabe o que é? Eu estou ansioso para amanhã. Eu também. No sábado, da final da Supercopa da Rússia.
Krasnodar, o Zenit venceu o Krasnodar, o Claudinho não fez uma boa partida. Desde então, o Zenit simplesmente voltou atrás e, como eu falei no vídeo de ontem, o Zenit agora ofereceu uma renovação de contrato ao Claudinho, não só voltou atrás, mas como ainda oferece uma renovação de contrato ao Claudinho, fazendo com que mexa com a cabeça do jogador no ponto de vista financeiro. E aconteceu, repito, aquilo que o Flamengo temia. O Zenit voltou atrás. Tanto é que, falei hoje no SBT, falei já em alguns vídeos aqui, teve reunião do lado do Flamengo com as pessoas envolvidas nas redes sociais do Claudinho. Eles alinharam tudo. O Flamengo se preparou, já tem um anúncio pronto, são 2 fotos e um vídeo. Eu mesmo tive acesso ao vídeo que uma pessoa do lado do Claudinho me enviou para eu ver. E aí, vou mostrar para vocês aí, ó, a imagem do vídeo. O Claudinho aparece com a camisa branca do Flamengo em uma televisão, dizendo que está vindo para o Flamengo, que é realização de sonho. É isso. Tem tudo pronto. Eu não preciso ficar provando nada para ninguém. O que eu lamento é pessoas que vivem copiando notícias de jornalistas que apuram as informações, ficar criticando, eu, no caso, ficar me criticando. Gente, na boa, você vive me copiando. Aí, se eu, teoricamente, errar um dia, vai me criticar por isso, dizendo que eu iludi a torcida? Não, cara. Eu sou torcedor do Flamengo também. E eu já estive do outro lado, repito, todas as vezes. Galera, o mercado da bola do Flamengo segue agitado aí, com os atacantes, o atacante artilheiro, né, da temporada 2024 do Flamengo e também no futebol brasileiro, com 25 gols. Pedro recebe sondagens de clubes europeus, mas descarta a saída do Flamengo. Camisa 9 deve seguir do rubro-negro e nem ouvir as propostas. O nome de Pedro aí atraiu muitos interesses do futebol europeu. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o staff do 9 foi procurado por Moscou da Rússia, que tem interesse aí em sua contratação. Mas, porém, os empresários de Pedro avisaram que ele não tem interesse em ir para a Rússia e permanecer no Flamengo. O atacante, inclusive, nem quis ouvir aí a proposta aí na ocasião. Essa notícia saiu com o jornalista Vene Casagrande. Lembrando que Pedro tem contrato aí com o Flamengo até o final de 2026, mais 2 anos e meio aí que Pedro tem contrato com